Vamos começar com um tópico que eu sinto que ninguém entendeu ainda, que é a capa do novo Batman. Gente, acompanha comigo esse preview aqui do Absolute Batman. Ali temos nosso querido Homem-Morcego jogando uma espécie de gancho no pescoço desse personagem ali, um vilão que tem uma caveira no lugar da cabeça. E aí ele joga o vilão pra cima e a capa parece estar meio amarrada no braço dele. E aí, conforme a DC vai divulgando mais e mais capas variantes da revista, eu vou ficando cada vez mais confuso, porque não é bem uma capa, sabe, estilo retangular, padrão, que ele só usa para estilo, porque às vezes ele tá segurando a capa, às vezes a capa é uma arma. Ok, o que é essa capa? Vamos então para uma pequena aula com o nosso querido Scott Snyder. Vocês já pararam para pensar como o Snyder ele é parecido com o Leonardo DiCaprio? Pois então, o roteirista do Absolute Batman e um dos cabeças dessa iniciativa, o Absolute, da DC, resolveu ir num canal do YouTube, o Casually Comics, e ele deu algumas explicações. Vocês podem ver que ele está mostrando alguns conceitos, e se vocês observarem exatamente em cima da minha cabeça, chega a ter o Snyder, ele escreve ali, não sei se é ele ou o Nick Dragota, né? O Dragota fez os conceitos, mas não é Homem-Borracha, não é Venom. Na verdade, a capa pode virar um gancho, um escudo, fazer o Batman voar, ou ser uma espécie de espinho. Esse é um momento bem nerdice do programa, mas repara só, tem alguns exemplos dele utilizando, né, como gancho, como escudo. Ali, ó, não é simbiótico, né, não é um simbionte, apenas faz o que é programado. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: esse Batman, a proposta é que ele não tem a grana pra nada, né, ele não tem fortuna, ele não tem Alfred. Como raios ele conseguiu uma fucking capa que vira 4 coisas diferentes e desafia a própria física? Essa entrevista, ela é muito, muito boa. Eu recomendo que vocês assistam. O Snyder, ele abre o coração sobre como ele pensou essa iniciativa. Ele fala muito sobre o período dele nos 952, o que ele vai mudar desse Batman, porque meio que ele já fez tudo que podia fazer com o Batman, né? Ele passou talvez quase uma década escrevendo personagem, minisséries, mensais. Ele fala bastante sobre o hate que ele sofreu no período fazendo Batman, mas eu acho que uma das partes mais interessantes é quando ele comenta o nome original da iniciativa, o Absolute Batman, né? O Absolute DC como um todo. Na verdade, era para ser AF, e esse AF é as fuck, é algo como Batman Duca, ou Batman do baralho, pra gente não falar nada que não pode falar no YouTube. E pode ver, ele tá segurando o papel ali com o conceito inicial, e obviamente a DC falou, não, a gente não vai fazer uma iniciativa chamada as fuck. Mas eu vou falar pra vocês, eu gostei da ousadia do nosso querido Scott Snyder. Então fica a dica pra Panini, pra já dar uma melhorada na tradução quando chegar no Brasil, né? Uma tradução que respeite a origem do Absolute Universe, né? Por que não Batman massa véi? Pô, eu leria alguma coisa assim. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, deixa eu te lembrar que aqui na descrição do vídeo tem catarse.me/2quadrinhos, e esse mês ainda, no dia 28, tem Masterclass com a Chris Petter. Galera, vocês têm ideia que no Catarse do canal tu aprende sobre quadrinhos? Então, a Chris ela vai dar uma aula sobre cores. Especificamente, ela vai pegar o Scott Pilgrim como exemplo e mostrar a ideia de colorir um quadrinho que é preto e branco. E ao mesmo tempo, em outubro, ainda com uma data para definir, tem o Conan da Titan com Marco Colares do Fórum Conan. A gente vai falar sobre Conan com um cara que é uma autoridade em Robert E. Howard, tá? Tem link aqui embaixo. Vamos falar sobre o Troféu HQ Mix, que foi assunto essa semana? Pois então, foi liberada a lista de indicados da 36ª edição desse prêmio tão tradicional do quadrinho brasileiro, e algo que chamou muita atenção da galera foi a categoria especificamente Editora do Ano. Aqui tem a lista de indicados. Eu joguei exatamente essa lista no Telegram do canal e foi impressionante. Passou de 100 comentários da galera discutindo, por exemplo, a ausência da editora Pipoca Nanquim. A editora não apareceu entre as indicadas para 2024. Vamos lá. É importante lembrar que as editoras, elas se inscrevem nas categorias. Não é o HQ Mix que vai atrás da editora. É a editora que propõe alguns títulos para categorias, e isso inclui, por exemplo, a editora do ano. Até em 2022 teve uma polêmica bem grande, porque vocês lembram que a editora Figura
não estava na lista de grandes editoras, sendo que, sei lá, naquele ano eles tinham publicado grandes títulos. Eu não lembro se eu cheguei a divulgar isso no canal, mas eu conversei com o Rodrigo e ele me passou que basicamente ele não se inscreveu na categoria. Né, existe uma pequena taxa para inscrição, né, não é uma taxa alta nem nada, mas ele falou o seguinte: cara, eu acho que não vou ganhar, né, tem outras grandes editoras, então eu vou abrir esse espaço e vou inscrever outras obras da figura em categorias que eu acho que eu tenho mais chances de vitória. Pois então, eu fui conversar com o Bruno, do Pipoca Nanquim, e ele me passou que sim, eles se inscreveram na categoria de melhor editora, e ele também me passou uma lista dos quadrinhos em geral que eles inscreveram nas outras categorias. E pelo que eu vi ali, os únicos que entraram no HQ Mix são O Estranho Conto da Ilha Panorama e o Vampiros. Agora abre aspas pro Bruno Zago. Sendo 2023 o ano que mais publicamos quadrinhos na nossa história, e uma vez que já fomos pentacampeões consecutivamente, ficamos chocados de sequer estarmos indicados em algumas categorias. É como se no ano passado não tivéssemos feito nada de relevante, o que sabemos não ser verdade, uma vez que teve os lançamentos das edições definitivas completas de Blueberry, Metabarões, Combate Cotidiano, Verões Felizes, Borgia, trabalhos como Kogarashi, Monjiru, A Lenda de Musashi, mangás clássicos recuperados exclusivamente por Brasil, a vinda do Junji Ito na CCXP, para celebrar a coleção completa, etc, etc, etc. Esse programa, ele não é só um programa de notícias, ele também é de opinião. Eu vou pegar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Combate Cotidiano é um quadrinho bárbaro, é incrível, do Manu Larsenet. É o tipo de quadrinho que vale a pena ler, reler anualmente, para lembrar como se faz para enfrentar essa jornada complexa que é a vida. Que bom que isso foi publicado no Brasil finalmente. E ele venceu um Goleme, por exemplo, né, quando foi, não lembro se quando foi concluído ou quando começou. O importante é, um quadrinho desse nível, eu acho que merecia estar entre os indicados ao prêmio brasileiro. E eu também concordo com o ponto de que estamos falando de uma editora que, além de ter vencido 5 vezes seguida o prêmio, eles mantêm a mesma linha editorial, que é esse plano de apresentar quadrinhos novos, republicar clássicos antigos, etc. E para fechar o meu pensamento, eu acho estranho o HQ Mix pedir que as editoras se inscrevam na categoria melhor editora, sabe? Para mim faria mais sentido eles selecionarem algumas e já, ok, esses são os que a gente entende que são os finalistas desse ano, né? Não a editora ter que se inscrever. Eu digo para não acontecer algo como eu falei ali em 2022, da editora Figura nem aparecer simplesmente por não ter se inscrito, mas que fez um ano muito, muito bom. Deixa eu aproveitar agora e trazer alguns destaques da lista do HQ Mix 2024. Primeiro temos A Canção Fantasma, da Samantha Flor, saiu pela Dark Side, recebeu 6 indicações ao todo. Depois tem Os Santos, da Tricila Oliveira, com o Leandro Assis, saiu pela Todavia, e também recebeu 6 indicações ao HQ Mix. E para terminar tem O Fantasma da Ópera, em São Paulo, da Larissa Palmieri com Al Stefano, que foi publicado pela Zapata. Deixa eu fazer um disclaimer importante aqui. A gente está falando de um prêmio, como eu falei, o mais tradicional prêmio de quadrinhos do Brasil. Carreiras foram construídas em cima do HQ Mix. Então, a ideia aqui, é debater com respeito aos critérios, discutir. Eu acho que isso é interessante. Eu já comentei em outros vídeos, por exemplo, que por mais que eu acho que é legal o prêmio ter muitos indicados, isso apresenta novas obras para o público, isso é uma função de um prêmio, eu também acho que é muita gente indicada. Tipo, tem categoria que tem 11 quadrinhos no geral. Então, repito, a ideia do vídeo aqui é tratar com respeito, discutir. Enfim, lembrando que a lista dos vencedores ela vai ser divulgada no começo de dezembro e no dia 11, em São Paulo, tem a cerimônia de apresentação. E a Panini Comics entrou em greve. Calma, tá? Não é a Panini Brasil especificamente, na verdade é a Panini Itália, na cidade de Modena. Né? Aqui vocês estão vendo Tem toda uma reportagem, acho que uns 3, 4 sites italianos reportaram a manifestação que aconteceu essa semana. Aqui é a galera da Panini. E tem esse cartaz, deixa eu mostrar com detalhe para vocês entenderem. Acho que ele é um cartaz bem ilustrativo da situação como um todo. Ó, vocês podem ver, menos fila, mais arquivos. É meio difícil de traduzir, porque o fila e tu tem files, que é arquivos, né? Então, tipo, menos fila, aí tem o trânsito aqui, e mais arquivos ali com a pessoa em casa. Basicamente, a Panini Itália, ela quer reduzir as horas de trabalho remoto dos funcionários. Eles comentam que não faz sentido isso, porque o rendimento... Não, o cara vestido de Doutor Destino
Então, eles comentam que não faz sentido porque o rendimento da empresa não caiu desde que eles adotaram o home office. Olha, eles tem vários cartazes sobre, né, esse trabalho em casa. Esse é um caso que faz muito sentido a reivindicação da galera da Panini, pelo menos se a gente pegar a realidade do Brasil. Né, a maior parte dos funcionários das editoras, né, em geral, eles são terceirizados e trabalham em estados diversos, né? Sei lá, vai ter gente aqui no Rio Grande do Sul que trabalha numa editora de São Paulo, gente como eu falei, em estados em geral. Porque como é um trabalho editorial, então não tem tanta necessidade de tu estar na empresa. Então a ideia da Panini é reduzir pela metade as horas de trabalho online dos funcionários. Tudo bem que foi uma paralisação que durou tipo 4 horas, mas para pensar em como estava o coração do lombadeiro italiano. Foram as 4 horas mais longas da vida do colecionador de quadrinhos. Eu falo bastante aqui que a ideia do Dois Quadrinhos News é ser um programa para descontrair, mas aqui a gente vai falar um pouco sério. Essa semana, na newsletter do meu querido amigo Gustavo Vícola, ele falou um pouco sobre a situação do quadrinista Daniel Gizé. Acho que foi mais fácil eu mostrar um pouco do Instagram. O Daniel, então, é um quadrinista de São Paulo que em 2019 ele descobriu um tumor no cérebro, fez uma cirurgia, removeu, e em fevereiro desse ano ele descobriu que o tumor estava de volta, ao ponto de prejudicar, né, a evolução do tumor prejudicou as suas funções motoras e ele não tem mais como desenhar. Gente, olha o traço do Daniel, que absurdo. Ele tem mais de 20 anos de carreira dedicados aos quadrinhos. Por exemplo, em 2019 ele lançou uma adaptação de Os Sofrimentos do Jovem Werther em quadrinhos. Ele era muito ativo também como professor de desenho. E tudo isso está parado, né? A família está tendo que arcar com os custos por conta do tumor. E, gente, vamos lá. A nossa comunidade de quadrinhos, em vários momentos, já mostrou o quanto ela é solidária. Eu vi isso por conta do que aconteceu no meu estado nos últimos meses. A gente promoveu uma live gigantesca e eu vou deixar na tela aqui o Pix para quem puder fazer uma doação e ajudar o Daniel Gizé. Também vou deixar o link aqui embaixo. O nome, tá, desse Pix é Isaura Mania, tá? Que é a mãe do Daniel. Vamos agora para o momento quadrinho independente, aqui no Dois Quadrinhos News com Vermilion do Brão. Eu recomendei muito esse quadrinho em 2018 e eu lembro que eu noticiei aqui no News quando ele foi publicado nos Estados Unidos. Eu não sei até onde eu posso mostrar das páginas. Atenção, tá, aqui tá tudo bem, né? Não tem nada muito impróprio para menores. O caso é que o Brão, ele vai lançar agora no Catarse segunda, a parte 2, ou seja, amanhã, a parte 2 do Vermilion. E aqui vocês estão vendo um pequeno preview. Olha só, vocês conhecem a pegada do Brão, né? Vai ter sacanagem. Só que é uma sacanagem extremamente bem desenhada. Olha só que absurdo. Vamos lá, pelo que dá a entender a sinopse, a gente tem uma mulher que tem uma vida perfeita, marido, filhos, o casamento, sabe aquelas propagandas de margarina? Só que ela é uma artista que ela sente que existe algo errado dentro dela, ela vai ter um encontro esquisito e a partir daí ela deve, né, ou não mudar a sua vida. Eu não gosto de recomendar aqui no canal as coisas sem ler antes. Eu sou muito, muito cuidadoso, mas no Brão eu confio. Já tem 114 pessoas aguardando o lançamento do Vermilion parte 2 e ele pretende também reimprimir o volume 1. Então tem link do Catarse aqui embaixo. Vamos agora para uma das notícias que mais me deixou empolgado essa semana. Vocês devem ter visto aqui no canal, fiz uma live com meu querido amigo Levi Trindade, ajudando lombadeiros, né? A proposta da live é fazer uma brincadeira, algo mais descontraído, para a gente falar sobre aspectos específicos do nosso colecionismo. Eu vou deixar o link aqui no card. Para quem não assistiu, é um clima muito, muito divertido. Pois então, um dos assuntos principais da live era justamente o lançamento de Eu Odeio Contos de Fadas, volumes 3 e 4. Ou seja, nos próximos um mês, talvez, o Levi, ele finaliza uma série inteira da Image pela Hyperion, né, em 4 volumes. Mas aí, ao mesmo tempo, ele aproveitou a live para anunciar que em dezembro começa a pré-venda de Usagi Yojimbo volume 6 e 7. Ou seja, a Hyperion vai lançar uma campanha dupla para finalizar essa série. Imagino que, né, entre janeiro e fevereiro ele já publique. Ok, não tenho muito às vezes como separar o meu lado pessoal do canal. Tá? Vocês sabem que eu sou amigo do Levi, torço muito pelo sucesso dele. E se alguns meses atrás eu estava noticiando aqui para vocês atraso da Hyperion, preocupação da galera com o futuro dos quadrinhos, agora eu posso trazer a novidade de que eles estão finalizando uma série da Image, que é o Eu Odeio Conto de Fadas, já programam a finalização de uma fase inteira do Usagi Yojimbo, que é o grande hit da Hyperion, né? Inclusive
São volumes inéditos no Brasil, então é isso. Joinha pro Levi, que retomou a editora e tá dando continuidade para várias séries legais. Nas últimas semanas, vocês acompanharam aqui no canal as acusações envolvendo o nome do Neil Gaiman. Basicamente, 5 mulheres acusaram o quadrinista, escritor, etc., de assédio e, até o momento, não tem nenhuma notícia de algo na justiça. Ao mesmo tempo, o autor ele sumiu das redes sociais e agora a gente começa a ver as consequências dessas denúncias. Primeiro tem a Disney pausando a produção de O Livro do Cemitério, que seria uma adaptação para um filme da obra do Gaiman, e segundo o IndieWire, isso tem sim relação com as alegações envolvendo o Gaiman. E depois tem a Netflix cancelando, depois de uma única temporada, o Dead Boy Detectives. E nesse caso até a gente pode abrir um parênteses que, sinceramente, eu não vi ninguém falando ou vendo essa série como um todo pelas interwebs. A grande questão agora é como fica Sandman na Netflix. Tá, eu com certeza a segunda temporada vai sair, até porque está bem avançado, a pós-produção, etc. Mas a dúvida é, será que vai se estender muito? De repente vão fechar numa segunda temporada? Não sei. Então é isso. Tá entregue mais um Dois Quadrinhos News, eu espero que a semana seja excelente. Links para tudo que eu comentei aqui embaixo. E eu quero dar um destaque especial pro Pix do Daniel Gizé. Então quem puder dar uma ajuda, o Pix eu reforço, tá aqui na tela. E é isso, tá? Tchau, tchau.